E Donald Trump finalmente rompeu com a Organização Mundial da Saúde, esse órgão dominado pela China. A matéria saiu há pouco em várias mídias, eu peguei aqui a versão russa, no RT News, que diz: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Washington encerrará seu relacionamento com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, porque tem laços muito estreitos com a China e lidou mal com o surto de Covid-19. Abre aspas. Como eles não fizeram as reformas solicitadas e necessárias, encerraremos hoje nosso relacionamento com a OMS, afirmou o presidente. Trump apontou que a China tem controle total sobre a Organização Mundial de Saúde, apesar de pagar apenas 40 milhões por ano à organização, em comparação com o que os Estados Unidos estão pagando, que é cerca de 450 milhões anualmente. Ou seja, os Estados Unidos estão bancando uma organização que trabalha para a China. Que bacana! Da mesma forma, o líder americano acrescentou que redicionará os fundos direcionados à OMS para outras organizações, mas não chegou a especificar quais. As declarações do presidente podem também ter muito a ver com a afirmação da Organização Mundial de Saúde que os Estados Unidos, nesta semana, ultrapassou 100 mil mortes por coronavírus. Esses números são suspeitos porque, em alguns lugares, só se morre de coronavírus. A morte está... Provavelmente, é muito provável que a morte esteja um tanto quanto deprimida, porque ela tinha no seu poder outras formas de passar-nos dessa para outra. Morte do fígado, morte por problemas do coração, por acidentes, enfim, por afogamentos. Parece que a coitada da morte perdeu esses privilégios todos. Agora quer matar só de Covid, só de coronavírus, senhora morte. Pois é, aqui uma cidadezinha desse tamanho, um pouco menos desse tamanho, cidade onde eu moro, não houve um caso, não houve uma morte de Covid. E sabemos que tem um vereador simplesmente inconsolável com o fato. Não é possível que ninguém tenha morrido aqui nesta bostinha de cidade, desculpem o palavrão, já que, enfim, tem tanta gente morrendo por aí, não é? Sim, é um vereador de esquerda, claro. Está inconsolável, inconsolável. As declarações do presidente vêm na mesma semana em que a Organização Mundial anunciou 100 mil mortes nos Estados Unidos. Em 14 de abril, Trump anunciou que os Estados Unidos suspenderia seu financiamento à Organização Mundial e acusaria a mesma de fazer gerenciamento ruim e sério, ruim e não sério, melhor dizendo, e de encobrir a disseminação do coronavírus. A realidade é que a Organização Mundial de Saúde não conseguiu obter, examinar e compartilhar informações de maneira oportuna e transparente, enfatizou o presidente americano. O presidente criticou ainda a resposta da agência ao surto, dizendo que uma das decisões mais perigosas e caras da OMS era opor-se às restrições de viagens da China e de outras nações. Já em resposta ao presidente, e é por isso que eu quis pegar a mídia russa para mostrar o outro lado, o lado em que a Rússia defende, claro, o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus defendeu a atividade de sua agência que, segundo ele, se concentra em trabalhar para salvar vidas e conter a pandemia da Covid-19. Em meados de maio, a Fox News informou, citando fontes no governo Trump, que a Casa Branca planejava restaurar parcialmente o financiamento para a OMS. De acordo com uma carta do diretor-geral, Tedros Adhanom, ele concordara em financiar os Estados Unidos, melhor dizendo, concordava em financiar a organização, mas contribuindo apenas com o mesmo valor que a China, informou a Fox News.
Já Trump, nesse momento, parece que não é nada disso. Nem 40 milhões, nem 400, nem nada. Chega de financiar um órgão manipulado pela China. Ponto final. Bem, isso hoje, vamos ver amanhã, mas é provável que não haja retorno dessa história. Bem, hoje, meus amigos, dia 29 de maio, pode ser chamado o Dia da Hipocrisia. Começando por essa matéria de Trump dando um tchau à Organização Mundial. Quantos jornalistas hoje farão um rostinho de tristinho, de tristezinha ou de reprovação para dar esta notícia? O presidente Trump rompeu com a OMS. Talvez não chegue nesse nível, mas bem podemos imaginar a cara de William Bonner. Aliás, agora é 19h56, daqui a pouquinho ele entra. Provavelmente fará esta cara. Presidente Trump rompeu com a OMS. É a hipocrisia. Ninguém quer admitir que trabalha direta ou indiretamente para a China nessa nossa grande mídia, mas é isso que está rolando por aí. Vejam o Datena, por exemplo. Agora ele está criticando o Bolsonaro, ele que se dizia irmãozinho de Lula. Bem, Datena, vamos fazer o quê, né? Mas, sem perder o foco, hoje poderia ser chamado, sim, o Dia da Hipocrisia. Esse senhor que eu acabei de citar, William Bonner, acabou de fazer um vídeo, ou pelo menos ele foi postado hoje, com uma carinha dodói, tristinha, mimimi, mimizento, nutelinha, de vítima, a vítima do universo, dizendo que a polarização política no Brasil chegou numa fase insustentável, num nível insuportável. Ele mesmo tem sido vítima, ele começou a perceber isso indo na padaria, na farmácia, no cinema, no teatro, no mercado. Chegou a ser hostilizado, pobrezinho. Chegou a ser hostilizado em farmácia, segundo ele. O vídeo está aí, eu vou deixar no final. É de uma hipocrisia que nos falta adjetivos. Porque vejam, esse senhor, ao se fazer de vítima, colocando a culpa num negócio chamado polarização política, está esquecendo de que trabalha para uma emissora que há mais de 40 anos vem destruindo a família brasileira, vem destruindo a juventude, vem destruindo o pensamento, a mentalidade sã, saudável, cristão do brasileiro e colocando em nossos lares todos os lixos ideológicos da escola de Frankfurt, da esquerda de um modo geral. Divórcio, drogadição, glamorização do crime e por aí vai. Claro, aborto, eutanásia e tudo mais. Combateram, há muitos anos que vem combatendo inclusive as forças policiais, que nós sempre defendemos aqui, apesar dos exageros e apesar dos deslizes cometidos atualmente. Mas é isso, a Rede Globo vem trabalhando contra o Brasil há décadas. E agora, sobretudo com a vitória do presidente Bolsonaro, ela vem se colocando na linha de frente para derrubar o governo, com insinuações, calúnias, difamação, inclusive com uma armação que não deu certo, graças a Deus, que tentando envolver diretamente o presidente Bolsonaro com a morte de Marielle. Eles defendem o fim do Brasil, simplesmente isso. Eu me lembro, desde criança, ouvia entrar pela nossa televisão já o lixo dos anos 70 em nossa casa. Com ele, a propaganda do disquite, um termo esquisito para muitos, disquite, muitos nem ouviram falar nesse termo. Ele é o avô do divórcio. A Rede Globo fez novelas para glamorizar o disquite, porque depois do disquite veio o divórcio e praticamente a desagregação familiar. E fomos levando assim um povo com um problema gravíssimo
de moral sobre tudo, um povo zumbizado, colocado na frente da televisão para se deixar hipnotizar por programas de auditório, por programas esportivos e nos afastarmos da realidade cada vez mais, sobretudo de Deus, porque a Rede Globo sempre prestou um serviço contrário à fé, à religião e tudo mais. Agora esse senhor que muito bem simboliza tudo isso, simboliza esta máquina destruidora, se faz de vítima, coitadinho. Pois é. Vejam o vídeo. A propósito, se ele fizer um meia-culpa dizendo, olha, eu errei, eu trabalhei para essa emissora diabólica, ali o negócio é pesado, o plano era destruir a sociedade brasileira, mas me arrependi, tenho certeza que as hostilidades diminuirão, senhor Bonner, mas é preciso antes fazer um bom meia-culpa.